Mateus, capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 1. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João, o Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João disse: não é lícito possuí-la. E querendo matar, temia o povo, porque tinha como profeta. Naquele tempo, Herodes ouviu a fama de Jesus. Herodes começou a ouvir a fama de Jesus, os milagres. João Batista já tinha sido morto na mão do mesmo Herodes. E Herodes achou que João Batista tinha ressuscitado. Ele ouviu a fama. E ele falou: não, esse aí é João Batista que ressuscitou. Eu mandei matar ele, mas acho que ele ressuscitou. Por isso essas maravilhas se operam. Herodes tinha prendido João Batista e amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Por que Herodes, irmãos, prendeu João Batista? Porque ele estava fazendo uma rebelião ali? Porque ele estava pregando prosperidade? Estava pregando vitória financeira? Por que João Batista foi preso? Porque ele estava entregando chave da vitória? Igual esses falsos pastores estão pregando hoje? A mensagem de João Batista para Herodes era que ele tinha divorciado da sua esposa e casado com a cunhada, mulher do irmão dele. E nós sabemos, irmãos, isso aqui já é um assunto mascado, cuspido, voltado de novo, é um assunto macetado, que todos aqueles que divorciaram e casaram de novo estão cometendo adultério. Está em Lucas 16, 18, está em Mateus 19, está em Marcos 10. E João Batista começou a falar para ele: ó, não é lícito você divorciar da sua mulher e casar com a sua cunhada. Não é lícito possuí-la. Ele tinha divorciado da esposa dele e casado com a cunhada. Vocês não estão entendendo? E João Batista foi preso por causa disso. João Batista foi preso. E hoje você vê quantas igrejas, meus irmãos, pastores no segundo, terceiro casamento, pastores que divorciaram e casaram de novo, irmãos, o adultério à solta, comendo à solta dentro das igrejas, se associando a políticos que estão vivendo no adultério. Você acha que na época do Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele está no adultério, ele vive com a esposa, segunda ou terceira esposa dele. E os pastores não pregaram para ele que ele está vivendo no adultério. Por quê? Porque tem medo. João Batista não, ele pregou a verdade. João Batista anunciou para o rei: ó, você não é lícito você separar da sua mulher e casar de novo. É só a morte que separa. E ele casou com a mulher do seu irmão, com a mulher do irmão dele. Herodias, o nome da endemoniada. E a mulher colocou, por causa da mulher, colocou João Batista na cadeia. Porque quem anda no adultério não aguenta ouvir essa mensagem. Irmãos, você pregar uma mensagem contra o segundo casamento tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Por que as pessoas odeiam esse canal, irmãos? Por que as pessoas odeiam esse canal aqui? Por quê? Porque eles estão vivendo em adultério. Tem gente que não gosta que prega aqui. Você pregou uma mensagem contra o segundo casamento, é você caçar confusão. Porque as pessoas se iram. Tá aqui, ó. Herodias e Herodes ficou bravo. Mas a Bíblia fala no versículo 5 que querendo matá-lo, ele queria matar João Batista. O rei queria matar João Batista, porque não aceitava isso. Quando você prega contra o segundo, terceiro casamento, as pessoas que estão andando no adultério, as pessoas se manifestam. As pessoas viram o demônio, você vê o rosto delas se transformarem. E querendo matá-lo, temia o povo. Porque tinha como profeta, ele temia o povo. Falei, esse cara aqui, ele é profeta. E festejando, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias. A sobrinha dele dançou. E diante dele agradou Herodes
A menina dançou lá e agradou Herodes. E isso prometeu em juramento dar tudo que pedisse. Era costume dos reis prometer juramento diante de todas as autoridades ali, dar o que a pessoa quisesse. E ela, instruída previamente por sua mãe, ela foi perguntar para a mãe dela: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ela foi para a mãe, ó, ele pediu um juramento aí, o que eu peço? Aí a adúltera pegou e falou assim: dá-me num prato a cabeça de João Batista. Você acha que pastores hoje querem ter a cabeça num prato? Você acha que os pastores modernos hoje querem ter uma cabeça no prato? Quer nada, meus irmãos. Quer não. Cabeça no prato, não quer não. Você acha que vão pregar nas igrejas hoje contra o adultério, contra o recasamento? Não vão pregar. E aí ela voltou lá para o rei, no versículo 9, fala que o rei se afligiu. Nossa, você vê que a pessoa está tão endemoniada, tão cega pelo adultério. E o rei ofereceu o que ela quisesse, o reino, dinheiro, à vontade. O rei ofereceu o que ela quisesse, dinheiro, qualquer coisa. Mas ela queria a cabeça de João Batista. Você vê o ódio, quando a pessoa está no adultério, quando ela ouve a verdade, ela fica no ódio. Você vê no rosto da pessoa o ódio, o semblante. E o rei se afligiu por causa do juramento, do que estava na mesa e dos que estavam na mesa com ele. E ordenou que desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram seus discípulos, levaram o corpo, sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. O rei mandou um homem no cárcere degolar. Imagina a situação de João Batista. Pregou contra o adultério, né, meus irmãos? Tem muito pregador aí que tem medo de pregar essa mensagem para não desagradar as pessoas, desagradar a família. Esse João Batista não, João Batista era macho, meus irmãos. João Batista era macho, João Batista não era covarde. João Batista era um homem corajoso e teve a cabeça num prato. Foram decapitar a cabeça e levou para a jovem, levou para a jovem e a jovem levou para a mãe. Aí depois chegaram os discípulos e levaram o corpo e sepultaram. Sepultaram o corpo de João Batista e levaram e anunciaram a Jesus. Irmãos, pregar a verdade, isso pode se preparar que a cabeça vai estar num prato. E anunciaram a Jesus. Versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E apartado, sabendo o povo que seguiam a pé desde as cidades. Jesus saiu e viu uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E tendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, despede a multidão, para que vão às aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dar-lhe voz de comer? Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-me aqui. Ele, tendo mandado a multidão se sentar sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, e abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram. E levantaram dos pedaços, sobejavam 12 cestos cheios. E os que comeram ali foram quase 5.000, além de mulheres e crianças. Jesus, quando ouviu a morte de João Batista, ele saiu, ouviu, se retirou daquele lugar. Ele se retirou e ele foi para um lugar deserto. Pegou um barco, foi para um lugar deserto, e sabendo o povo, seguiu a pé. A multidão seguia ele assim, onde ele ia, irmãos. Jesus chegou a um ponto que ele não conseguia fazer mais nada, assim. Todo momento já tinha uma multidão esperando ele. E ele viu aquela grande multidão, e possuído de compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus fez milagres ali. Curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, né? E tendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram dele. Imagina, começou ali de manhã praticamente, né? Possivelmente de manhã, e já estava tarde já. E não, irmãos, você tem noção, não era 10 pessoas ali não querendo falar com ele.
A Bíblia fala das 5.000 pessoas ali. 5.000. Você tá noção que é 5.000 pessoas? Aquela loucura. E chegando à tarde, ele viu a multidão com fome, com paixão. Aquela multidão estava sofrendo. Chegando à tarde, seus discípulos aproximaram dele, dizendo: lugar deserto. Os discípulos falaram: o lugar já é deserto. A hora já é avançada. Despede a multidão. Os discípulos falaram para Jesus: despede eles, porque o lugar é deserto, a multidão, para que vão às aldeias e comprem para si comida. Jesus, porém, disse: dá vocês de comer. Mister, dá vocês de comer. Eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse assim: traz aqui. E tendo mandado sentar sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos, abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos e os discípulos da multidão. Imagina o pão multiplicando na mão de Jesus assim. Os peixes, 2 peixes, que é orgânico, começar a multiplicar. Isso aí é um milagre, irmão. É impossível, irmão, você não acreditar que Jesus é o Senhor. Eu fico estarrecido quando eu vejo as pessoas acreditando em Aparecida, acreditando em Maria, acreditando em Buda, Maomé, em vez de acreditar no Jesus da Bíblia, que foi capaz de alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Essa matemática não bate, irmão. Por isso que eu falo, o Evangelho de Jesus não é uma matemática, é uma coisa assim, uma coisa assim fora do normal, irmãos. Ele começou a distribuir para os discípulos começaram a distribuir para a multidão, e a Bíblia fala que comeram todos comeram, e saciaram. E levantaram dos pedaços que sobejavam, 12 cestos. Ai, irmãos, o que é isso, irmãos? Se não acreditar num Jesus desse. Ainda eles levaram mais 12 cestos cheios de pães e peixes. Tinha 5 pães e 2 peixes, irmão. Todo mundo comeu e se fartou. Ainda levaram 12 cestos cheios. Os que comeram foram quase 5.000 homens. 5.000 homens. Além de mulheres e crianças. Que tremendo isso, hein? Que tremendo isso. Que milagre maravilhoso esse de Jesus, hein? Como que as pessoas conseguem acreditar nas mentiras do diabo? Como que as pessoas não conseguem crer que Jesus pode fazer um milagre? Jesus, ele pode transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes. Mas infelizmente, irmãos, vivemos numa sociedade incrédula à palavra de Deus, incrédula ao Evangelho. Uma sociedade que está perdida. Não consegue crer que o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que faz milagre. E a Bíblia fala que comeram e foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ali possivelmente devia ter umas 10.000 pessoas ali. 10.000 pessoas. Esse é o Jesus da Bíblia. Por isso que nós temos que crer nele. Que ele pode fazer um milagre. Aquilo que é impossível, ele pode fazer um milagre. Amém? Então busque a Deus. Busque a ele enquanto se pode achar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos confiar, vamos ter fé, não vamos ser incrédulos. Por isso que eu falei uma Bíblia. Hoje lemos Mateus, capítulo 14, do versículo 1 ao 21. Meditem na palavra, porque Jesus está perto. Amém? Fiquem na paz, um ótimo dia.